Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez no meu canal Psicanálise em Foco. E hoje eu vou tratar de um tema bem doloroso, minucioso, digamos assim. Durante muito tempo da minha vida, eu vivi com esse problema de ter pais alcoólatras, né? Talvez esse nome, alcoolismo, possa pesar para muitos, mas hoje eu vejo como aprendizagem, eu vejo como crescimento, e eu dediquei boa parte da minha vida estudando sobre o alcoolismo para tentar entender, especialmente minha mãe. E eu lembro que em um artigo de uma pós-graduação que foi sobre o alcoolismo, retratando que o alcoolismo ele é uma doença. Quando eu estava no meio desse artigo, eu perdi minha mãe para o alcoolismo. Então, eu sei muito bem a dor de conviver em um lar onde o mesmo é invadido pelo álcool, né, no meu caso, em tantos casos pela droga, e o quanto que isso é devastador na vida de um ser humano. Foi aí também que, um dos fatores que me fez interessar pela psicologia e pela psicanálise foi essa questão também de entender um pouquinho a partir dos meus pais, e para me entender, para procurar entender o porquê de tanta coisa acontecer na minha vida particularmente. Então permita-me usar a minha vida como exemplo nessa questão do alcoolismo. É bem mais fácil falar da gente do que dos outros. Eu, pelo menos, não tenho dificuldade nenhuma de falar sobre minha vida, sobre as falhas, sobre os erros, sobre os acertos também, porque eu creio que nessa vida tudo é uma evolução e a gente aprende. Então, depois de pesquisar muito sobre o assunto, é que eu fui entender que o alcoolismo é uma doença, como outra qualquer psicossomática, e deve ser tratada como doença, desde que a pessoa, que a vítima, aceite que ela é doente e que ela precisa ser tratada. Qualquer vício parte do pressuposto de que o viciado ou a vítima, ela precisa de ajuda. Se ela não aceitar, não vai ter ninguém que consiga isso na vida dela. Então, eu fui buscando esses respaldos para tentar viver bem dentro da minha própria casa. Mas, no meio do entendimento, eu perdi os meus pais. Eu confesso que eu não soube usufruir dos meus pais tanto quanto eu deveria, e nem eles de nós somos cinco irmãos, e nem ele de nós por conta do alcoolismo. Quem sofre com o alcoolismo dentro de casa, tanto a vítima quanto as pessoas envolvidas, imagina que é porque a pessoa não tem vergonha na cara, pensa que a pessoa não tem o que fazer, vai beber, ou a pessoa é vagabunda, e aí ela vai buscar alívio das dores na bebida ou nas drogas. De fato, quando a pessoa busca nas drogas ou no alcoolismo, eu vou me deter mais no alcoolismo com propriedade. Então, quando a pessoa ela se detém em um tipo de vício, seja no alcoolismo, na droga, ou no sexo, que é um tipo de vício, ou no trabalho também, que é um tipo de vício, mas eu vou me deter nessa questão psicossomática das drogas e do alcoolismo, ela na verdade ela está buscando sair da dor existente. Agora, o que leva essa pessoa ao vício? Vários fatores levam a pessoa ao vício, seja do alcoolismo ou das drogas. Inúmeros fatores. Um adolescente, ele pode ter visto os pais beber no percurso da infância. Do 0 aos 7 anos, a criança está sendo formada, o caráter dela está sendo formado, tudo que ela vai ser na vida adulta está entrando ali até os 7 anos de idade. Então, se um adolescente, provavelmente ele começa a beber com 12 anos, com 11 anos, com 10 anos de idade, provavelmente ele viu seus pais ou um dos pais bebendo
na sua infância, para que ele tenha isso como exemplo e que é um fator que ele pode, porque o pai ou a mãe estava bebendo. É um dos fatores, mas não é o fator, né? Um dos fatores também, né, são pais ausentes na vida dos filhos, e aí então esse filho se vê abandonado, isolado, e busca na bebida o alívio para a dor da ausência dos pais, começa a beber. A gente sabe que tanto a bebida alcoólica quanto a droga tem mecanismos e substâncias que conduzem ao vício, então inevitavelmente quem começa a usar frequentemente vai viciar. Então a ausência dos pais também é um fator, né, grave. Filhos que tiveram necessidades que não foram atendidas na infância, dentro da psicanálise a gente chama as fases fálicas, que é o que vem pela boca, a amamentação, né? O estar presente ali no falar com a mãe, o carinho da mãe. Essas ausências na infância faz adolescentes e adultos vazios, a ausência fálica. Então o adolescente ele começa e ele não sabe por que está bebendo, por que está usando drogas, mas a gente vai buscar lá na infância dessa pessoa e ver o vazio que foi, né, com a mãe, e aí ela busca satisfazer-se com o álcool ou com as drogas. Um outro fator também, assim como a criança ela é rejeitada, tem o vazio. Da mesma forma, a criança que é muito paparicada, tudo que ela quer os pais correm e faz, tudo que ela deseja os pais correm e dá, em lugar de uma boa educação, presentes no lugar da presença. Isso tudo são fatores que também levam as pessoas, né, o ser humano a um vazio iminente e faz buscar preencher também com qualquer vício. E para mim, particularmente, um dos fatores que para mim é o mais grave, é um dos fatores que a gente mais vê dentro da sociedade e que leva o indivíduo ao vício, é a falta, né, a falta da inteligência emocional. Um adolescente, um jovem que não tem, uma criança que não teve e que partiu para a adolescência sem inteligência emocional, dificilmente vai saber lidar com suas emoções e vai encontrar nos vícios uma forma de fuga do mundo interior. É isso. Se não fomos bem trabalhados na nossa infância e se a gente tem essa ausência nos nossos pais, isso consequentemente vai vir para nós também como forma de vazios. Então, um dos fatores que leva as pessoas aos vícios, seja na droga, seja no álcool, ou seja em questões psicossomáticas, são os vazios existenciais e que nos são passados, ou a falta deles, né, na infância, são gerados no ser humano a falta da inteligência emocional. Então a pessoa não sabe conduzir as suas emoções, não sabe lidar com emoções negativas, com frustrações, com os nãos que a vida dá, então ela parte para o álcool como fuga, para esconder dos problemas, para não lembrar das dores que os problemas trazem. Então, pelo menos enquanto estiver drogado ou alcoolizado, a sua mente, a sua consciência vai estar cauterizada, impedindo a pessoa de sentir assim dor. E aí, quanto mais tempo passa, mais a pessoa vai ficar presa, porque as substâncias vão entrando na corrente sanguínea e vai ficando cada vez mais difícil de sair fora do vício das drogas ou do álcool. A menos que essa pessoa peça ajuda ou se deixe ser ajudada por tratamentos, né, clínicos adequados, né, por clínicas especializadas em acolher as pessoas que sofrem desses vícios. Caso contrário, vai ser só desavença, desgraça dentro dos lares. Os pais com os filhos com os pais, maridos, esposas e por aí vai. Eu já presenciei vários lares sendo destruídos pelo alcoolismo, principalmente, porque o álcool é uma droga lícita e isso faz as pessoas pensarem que elas podem e devem afogar as mágoas na bebida. E tem todo um contexto por trás da história da bebida. Então, do alcoolismo e das drogas também. Então, hoje ela é tida como fator, né, de doença.
ela é uma patologia. O alcoolismo hoje é uma patologia que precisa ser tratada. Então eu queria advertir quem sofre com isso, quem passa por esses transtornos e quem sofre com esses transtornos dentro da sua casa, né? Busque ajuda. Quando sua esposa estiver pedindo para você abandonar a bebida, não é por ela que você deve fazer isso, é por você. Você tem uma vida dentro de você. Os problemas podem e devem ser encarados com a cara limpa. Não é atrás da bebida, não é atrás das drogas que você deve esconder. Quando seus filhos pedirem para você rever a sua situação enquanto pai, que está bebendo muito, que passa muito tempo fora da casa, passa as noites fora da casa e quando chega em casa briga, quebra as coisas, destrói, joga as comidas no chão, quebra prato. Algo que eu não me esqueço nunca da minha infância é o meu pai. É óbvio que isso já superei, tanto é que eu falo hoje tranquilamente, mas essa cena ainda não me saiu da minha mente. É meu pai chegando alcoolizado, fazendo cruz, né? Fazendo cruz, as cruzes na parede, como promessa de fazer algo contra nós. Hoje eu entendo que ele precisava de um cuidado, precisava de um tratamento, mas conseguiu colocar em mim, enquanto criança, nos outros irmãos, o medo, a inibição. E é isso que os pais colocam nos filhos, o medo. Filhos inibidos, filhos desprotegidos e não sabe que para isso tem solução, né? Que para o seu vício tem solução. Os tratamentos estão aí à sua disposição. Há clínicas especializadas nessa área para cuidar da pessoa que é presa ao álcool, que é presa às drogas. E não é por culpa sua. São fatores dentro da sociedade que levam o indivíduo a tal vício. São fatores que levam o indivíduo a pensar que a bebida é um refúgio. E de certa forma, as substâncias que estão ali contidas ameniza a dor, mas causam outras maiores ainda para o seu cônjuge, para os seus filhos e para toda a sociedade. Quantos pais de família perdem o emprego por conta do alcoolismo? Quantos casamentos são destruídos por conta da bebida? Porque se eu for parar para falar os destroços, as esposas que ficam noites sem dormir esperando seus esposos e o vazio que ela sente quando seu esposo não está em casa, ou vice-versa, o vazio que é para o filho não ter a mãe ou o pai porque está no barzinho, ou nas festas, ou nas madrugadas, por conta dos vícios. Então são fatores que a gente precisa pensar. É uma doença que precisa ser analisada, que precisa ser compartilhada, é uma dor que precisa ser dividida, é um fardo que precisa ser compartilhado. Você que sofre com esse tipo de enfermidade e não sabe que é enfermidade. Há jeito, há cura. O primeiro passo é você falar: eu preciso de ajuda. O mais, terão pessoas disponíveis para te ajudar. Existem clínicas de reabilitação. Eu gosto de citar sempre uma clínica, porque eu já tive contato com ela, já palestrei nessa clínica. É uma clínica, eu vou citar o nome dela, se ela me permite, né? Amigos do Resgate, tem feito um trabalho maravilhoso em Montes Claros. A Esquadrão da Vida também tem feito um trabalho perfeito de restauração na vida das pessoas. Mas a gente percebe que se a pessoa não quiser o tratamento, ninguém mais pode fazer nada por ela. Ela precisa se disponibilizar a ser tratado. E existem métodos, metodologias, existem técnicas para você se ver livre desse vício. Busque ajuda. Seja tratado você e os seus. Porque quem sofre são os filhos, as esposas, as mães que têm filhos assim. Mas para tudo há jeito, para tudo há solução. Há jeito para uma terapia familiar, uma terapia entre casais. E respirar e viver de novo sem o medo que o alcoolismo causa nas pessoas. Pense sobre isso. Pense sobre isso. O alcoolismo é uma doença e precisa ser tratada. Assim como a droga, assim como as correntes amarram as pessoas, a droga faz assim, na mente e no coração das pessoas. Busque ajuda, seja livre,
dessa pressão, desses vícios que dilaceram a família, destrói a família, mas ainda há jeito, seja em qual estágio for, ainda há jeito. Eu perdi meus pais muito cedo para o alcoolismo. Perdi de viver dias maravilhosos com eles por conta do alcoolismo. Chorei muito, eles também choraram muito por conta do alcoolismo. Muitas dores foram causadas e traumas foram causados por conta do alcoolismo. Que bom que eu superei, né? Eu posso ver minhas falhas como filha, mas sem muita culpa também. As falhas dos meus pais, mas também sem nenhuma culpa, porque imputaram sobre eles também um vazio existencial e eles não sabiam como lidar com isso. Então é importante a gente entender sobre o assunto. É importante a gente amar os pais incondicionalmente, buscar entender o porquê que eles agem dessa forma. Por que seus pais bebem? Já parou para conversar com eles? Já parou para conversar com sua mãe por que ela bebe? Por que ela é presa ao alcoolismo, à cachaça ou às drogas? Já buscaram juntos uma solução para isso? Espero que sim. E assim possam ser, né, achados íntegros e dignos de um tratamento. Fique com o meu abraço. Deixe sua sugestão e dúvidas, nós estaremos prontos para responder. Um abraço no coração de cada um de vocês. Indique o nosso canal, pois ele está apto e está aqui para ajudar e abençoar.